Olá, família! Estamos com mais um episódio do podcast Mães na Escuta. E a gente vai falar sobre um assunto hoje que ele é muito delicado e extremamente importante também. Talvez você esteja aí pensando em engravidar, tá na dúvida de que horas que isso vai acontecer. Às vezes tem um tanto de planos que às vezes faz, eu vou engravidar depois que comprar a casa, o carro, isso e aquilo, e a idade vai passando. E é sobre isso que a gente vai falar. Qual que é o melhor momento para engravidar? E quando passar essa idade, né, mulher tem prazo de validade. E quando chegar esse prazo, quais são as opções que eu tenho ainda para poder engravidar mais uma vez ou ser o meu primeiro filho? Para essa conversa, eu convidei a Rayana Campos, ginecologista e especialista em reprodução humana. Bem-vinda, Rayana. Muito, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Ana. Não, muito feliz de estar aqui com você hoje. Acho que vai ser um bate-papo super bacana, né? Vai. Tem um roteiro, assim, vai tirar muita dúvida que a Rayana vai sair daqui até rouca. Deixa eu falar. Eu já não gosto, né, de falar. Pra gente começar, Rayana, conta pra gente um pouquinho, assim, a gente já tem vários diagnósticos, talvez que eu não sei exatamente como que é feito. Em relação à trombofilia, eu sei que tem muitas pacientes, né, que a gente, quando eu tô acompanhando pré-natal também, ou quando chegam no hospital também, que fala, tô em trombofilia. E eu vejo que é um número tão grande de trombofilias que, se a gente comparar uns anos atrás, não tinha um número tanto assim. O que aconteceu? Como que é feito esse diagnóstico? Na verdade, Ana, a gente tá tendo duas coisas. A gente tá tendo realmente um super diagnóstico. Então, tem algumas pacientes que aparecem aí com um diagnóstico de trombofilia, mas que a gente vê que efetivamente não seria realmente uma trombofilia. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque o diagnóstico de trombofilia acaba levando ao uso de algumas medicações que não são totalmente inócuas, né? Então, assim, a heparina, por exemplo, né, que a paciente às vezes tem que usar durante o pré-natal, que pode ter complicações, pode ter um sangramento, né, associado. Então, a gente tem esse fator que algumas dessas pacientes, quando a gente vai esmiuçar a fundo, na verdade, não teria esse diagnóstico, não teria nada. Mas a gente também teve, né, assim, no decorrer dos anos, a gente teve mais estudos, tiveram mais pesquisas, e hoje a gente tem realmente mais critérios diagnósticos, mais exames que conseguem diagnosticar. E aí, qual que é o impacto disso, né? A trombofilia, ela está muito mais ligada a aborto de repetição do que a infertilidade em si, sabe? Então, na verdade, é aquela paciente que engravidou, aquela mulher que engravidou, mas tem uma perda precoce, assim, geralmente até 12 semanas, mais ou menos. Então, tem 2 ou 3 perdas. O diagnóstico de aborto de repetição seriam mais de 2 perdas precoces, sem outra causa aparente, bem estabelecida. Mas, alguns estudos já mostram também que pode aumentar a taxa de pré-eclâmpsia, precoce, principalmente, né, que tem uma gravidade maior. Pode aumentar também a morte súbita intraútero, em alguns casos. Então, aquela gestante que está lá com a gravidez indo toda linda, super bem, e aí, de repente, tem um decesso, né, um óbito fetal intraútero. E pensando em infertilidade, quando a gente vai fazer tratamentos, pode também ter um impacto na implantação do embrião dentro do útero, a presença de uma trombofilia. Então, nesses casos, a gente acaba investigando. A gente investiga o que a gente chama de trombofilias hereditárias, que seria uma alteração genética mesmo, que vai fazer com que a paciente tenha uma propensão a ter uma hipercoagulação e formar trombos, inclusive trombos placentários, que podem levar a todos esses problemas que a gente falou. Que seria, por exemplo, mutações em alguns genes, por exemplo, do fator 5 de Leiden, que é um dos mais conhecidos. E a gente tem trombofilias adquiridas, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que a gente pesquisa alguns anticorpos específicos, e aí a presença desses anticorpos em níveis aumentados nos dá um diagnóstico.
Exatamente. Agora, como são presença de anticorpos, a gente pode ter variação com tanta coisa. Então, a gente nunca dá um diagnóstico com uma dosagem apenas. Geralmente, a gente fala para fazer uma dosagem, deu alterado, a gente repete depois de 12 semanas, para a gente poder firmar efetivamente o diagnóstico e ver o que pode ser feito. Algumas pacientes têm indicação de uso de AS, de aspirina, durante a gestação toda, desde o pré-concepcional em alguns casos, e algumas pacientes vão ter a indicação do uso da heparina. Então, em resumo, assim, a gente tem aquelas pacientes que tiveram aquele aborto de repetição e ela começa a investigar. Isso. Nem sempre ela vai ter a trombofilia, pode ser inúmeras outras causas. A gente tem um tanto de causa, na verdade, assim. A mais frequente é a alteração genética do embrião. Mas a gente pode ter, né, como causa de aborto de repetição, alterações genéticas do embrião, trombofilias, alterações hormonais mesmo. Então, às vezes, é aquele ciclo que a gente fala que está desincronizado, às vezes o endométrio não responde bem, não fica bem preparado. Tem os casos de deficiência de progesterona, né, que é deficiência de fase lútea, que a gente fala que às vezes tem que suplementar a progesterona. Alterações uterinas, então, às vezes tem um mioma, um pólipo, um septo uterino, que pode predispor a aborto. Então, a trombofilia, ela é uma das causas. Toda vez que a gente vai investigar, a gente investiga isso tudo, sabe? Entendi. E aí, quando tem, por exemplo, porque às vezes toma, né, a heparina, por exemplo, né, essa medicação, salvou minha gestação. Mas aí não sabe o quanto que está por trás disso daí e também porque talvez tenha essa gestação, mas se procurasse mais a fundo, né, tivesse um tratamento mais específico, né, profissionais para poder investigar isso certinho, já vai favorecer, inclusive, outras gestações, né, no futuro dessa mulher. Exatamente. E, na verdade, o que eu vejo muito, assim, algumas pacientes que chegam, às vezes, lá no consultório, que falam assim, mas eu usei heparina na gravidez anterior e perdi mesmo assim. Não deu nada. Porque realmente também não é 100%, né? A gente usa heparina para tentar, né, não ter esses microtrombos placentários e evitar perda, e também para evitar a trombose da mulher durante a gravidez, porque isso também pode predispor. Sim. A gravidez já é um estado hipercoagulado, né, que favorece trombose, e associada à trombofilia mais ainda. Mas se não teve essa investigação a fundo, às vezes ela vai usar heparina sem critério e vai ter uma perda da mesma forma, que a gente sabe que é muito doloroso, vai passar pelas complicações, os riscos, né, todos envolvendo mãe e bebê, mas às vezes não adianta exatamente. E pra gente pensar também, pra gente continuar a nossa conversa, Rayana, a gente pode pensar que para uma mulher ficar grávida, o corpo dela tem que preparar para isso. Sim. Ou o corpo dela se prepara sozinho, né, que tem todas as questões hormonais e tem inúmeros ciclos aí de hormônio que sobe, né, hormônio que desce, o músculo do útero, né, que dilata, que aumenta, que fica mais fino, enfim. E quando a gente pensa também para uma fertilização, essa mulher também tem que ser preparada. Sim. Só que quando esse diagnóstico também de, não, eu não posso ter filho, a gente também vê isso daí de uma forma, assim, discriminada também. Como que seria esse diagnóstico, assim, uma mulher para falar assim, não, eu não posso ter filho? Existe isso mesmo? Muito difícil. Assim, na verdade, o que a gente fala? Você falou uma coisa que é a primeira coisa que eu falo com todas as pacientes que chegam no consultório, que às vezes estão ansiosas, que estão tentando engravidar e que não estão conseguindo. Que é a primeira coisa que eu sempre falo que engravidar não é tão fácil quanto parece. Sim. A gente fica achando, principalmente quando a gente não quer engravidar, né, que assim, quando a gente é adolescente, que vai engravidar só de respirar. Transou sem camisinha, ponto. Engravidou. Acontece. Mas a gente precisa de uma preparação toda do organismo. Então, eu preciso ter uma ovulação adequada, eu preciso ter uma trompa, né, uma tuba uterina que está bem funcionante para captar aquele óvulo. Esse óvulo vai pela trompa. Se você tem relação, o espermatozoide ele precisa migrar até a trompa, que é onde tem a fecundação, forma um embrião, esse embrião migra de volta para o útero, e aí lá esse embrião implanta dentro do útero, e aí depois de todo esse processo vai começar a desenvolver e vai levar a uma gestação. Então, para um casal que não tem nenhum problema, casal normal, a chance de gestação em um ciclo menstrual é de 18%, em média. Isso varia com a idade, tá? Mas assim, em média, quanto mais velha a mulher vai ficando, a gente tem um impacto, a gente vai falar disso hoje também, da idade nessa fertilidade. Então, tipo assim, é super difícil de engravidar. É muito mais fácil não engravidar do que engravidar. Né, assim, só que aí o que a gente percebe?
Essa chance acumulativa em um ano vai para quase mais de 80%, quase 90%. Então, se o casal está ali tentando efetivamente, sem uso de método contraceptivo, tendo relações efetivas, principalmente ali no período de ovulação, no período mais fértil, há um ano e não conseguiu engravidar, aí a gente tem que investigar algum problema. Então, o diagnóstico de infertilidade a gente dá quando o casal está tentando efetivamente engravidar há um ano e não conseguiu. O tentando efetivamente engravidar seria transar todos os dias? 3 vezes na semana? Não necessariamente todos os dias, mas tem que ter relação efetiva, principalmente ali naquele período fértil. Também não adianta ser uma vez ou outra, tô aqui um ano, mas tô transando uma vez na semana. É por isso que eu tô falando. Porque, assim, eu já tive pacientes assim, que falavam assim, tem 2 anos que eu tô tentando engravidar, mas meu marido trabalha embarcado, fica 3 meses fora, então... Não tá tentando, fica 3 de fato. meses fora e 20 dias em casa, então... Aí tá difícil, né? Assim, não tá tendo ali uma... Não seria para essa paciente, no caso, não seria esse diagnóstico de um ano. Ela não tá dentro disso. Então, assim, alguns casais que têm esse problema, às vezes, físico, né? O marido trabalha, tem que viajar, de logística. Às vezes, a gente acaba até indicando alguma forma de tratamento, assim, pra gente ficar mais de olho e tudo, pra gente conseguir que o parceiro esteja aqui no período que precisa pra engravidar, sabe? Mas aí esse diagnóstico, então, ele é dado quando você está lá um ano tentando e não conseguiu engravidar, que seria um diagnóstico de infertilidade do casal. Então, eu nunca dou esse diagnóstico, por exemplo, da mulher sozinha ou do homem sozinho. É claro que eu sei que tem alguns problemas, por exemplo, a mulher que teve uma menopausa precoce. Ela não tá ovulando mais. Então, para ela, né, com o óvulo próprio dela, agora, naquele momento, talvez ela não consiga engravidar. Mas se ela tem óvulo congelado, eu tenho opção de ovo-doação, que a gente vai falar hoje também, tem outras coisas que ela consegue engravidar. Ou o marido que tem uma alteração em espermatozoides. A gente consegue, às vezes, tentar tratar aquela alteração, ou tem outras também opções para a gente tentar fazer com que aquele casal tenha um filho. Mas toda vez que a gente pega ali um casal que está tentando engravidar, né, a gente chega nesse diagnóstico de infertilidade, que é essa tentativa de um ano, a gente vai investigar o casal. Que é um ponto importante, porque, infelizmente, tem muitos maridos que não aceitam, assim, que acham eles serem investigados. Infelizmente. Faço ideia. E porque aí o que a gente tem que investigar? Todo aquele processo, né? Então, eu vou investigar se a paciente está ovulando de forma efetiva, eu vou investigar como que está o padrão hormonal daquela paciente, como que está a reserva ovariana daquela paciente, né? A quantidade de óvulos que ela tem. A gente precisa avaliar a trompa, se a trompa está bem funcionante. A gente tem que avaliar a cavidade uterina, se tem alguma coisa ali que pode atrapalhar a implantação. E a gente tem que avaliar o espermatozoide. Porque sem espermatozoide não tem jeito. Exatamente. Então, é muito difícil a gente ter um quadro que a gente fala de esterilidade, que é aquela paciente que não consegue engravidar de jeito nenhum. O que a gente faz é investigar fatores de infertilidade que a gente consegue abordar e tratar para a gente conseguir uma gestação viável, saudável. E o nosso maior objetivo, que eu sempre falo com as pacientes também, que é ter um bebê saudável em casa. Sim. Eu não quero simplesmente que elas engravidem, eu quero que elas engravidem, tenham uma gestação saudável e tenham um bebê saudável em casa. Sim. Os dois saudáveis. Os dois saudáveis, a família, né? É. Pra gente poder só clarear um pouquinho pra quem tá assistindo, talvez o processo de engravidar, como a gente já falou, inclusive, que é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, mas vamos supor que eu sou o útero e o braço, né, uma trompa, e aí tem uma bolinha que tem que ir ali buscar. Então, essa trompa, ela tem que ter a agilidade, né, de ir buscando esse óvulo, e aí o óvulo depois tem que passar pela trompa para poder cair dentro do útero. Isso. Encostar lá na parede, grudar lá na parede e aí começar o desenvolvimento. Exatamente. Só que aí a gente tem ainda que essa trompa, ela pode buscar, né, dos dois lados, o óvulo dos dois lados. Às vezes tem uma trompa que tá mais preguiçosa. Sim. E aí a outra funciona mais. Ou às vezes as duas estão preguiçosas e não consegue. E ainda tem o ponto que tem que fazer todo esse trabalho. Então o esperma tem que percorrer isso tudo para chegar lá. Exatamente. Então é uma
coisa bem, um mecanismo bem... É complexo. A gente fica achando que é tranquilo, mas é complexo. E aí, assim, existem ainda os casos que a gente avalia tudo. Avalia ovário, avalia dosagens hormonais, avalia trompa, avalia espermatozoide, está tudo normal. E mesmo assim o casal não engravida, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Eu costumo falar com as pacientes o seguinte, a gente ainda está engatinhando na investigação da reprodução humana, né? A medicina, de uma forma geral? Assim, o bebê de proveta, né? O bebê fruto de fertilização in vitro. O primeiro que foi feito, né? O primeiro bebê de proveta que nasceu no mundo tem 44 anos. Então, se você for pensar, é um período de tempo muito curto. E depois disso já teve uma evolução gigantesca. Então, quadros hoje que a gente considera como infertilidade sem causa aparente, talvez daqui a uns anos a gente vai achar algum problema. Já não vai ser aparente mais, já vai ter um motivo. Já vai aparecer o motivo, exatamente. Mas, mesmo com casos de infertilidade sem causa aparente, a gente consegue buscar tratamentos, a gente consegue tratar. Às vezes é mais frustrante, eu acho que tanto para a mulher, para o casal, quanto para o médico. Porque você fica querendo investigar, achar um problema e agir em cima daquele problema. Mas, às vezes, não é assim que acontece. Às vezes, a gente tem esses casos de infertilidade sem causa aparente que a gente vai tentando melhorar a ovulação, tentando fazer ali... Vai nas tentativas, de onde que pode melhorar. Direcionar a relação, às vezes, e partindo, talvez, até para outros tratamentos um pouco mais invasivos, a inseminação, fertilização in vitro. Entendido. E aí, quando a gente fala agora de uma mulher que não tem nenhum problema aparente, só que ela, assim, ela postergou tanto a gestação dela, e tem aquela frase, né, igual eu falei no começo aí do vídeo, que a mulher, ela tem uma validade. Validade. E tem mesmo essa validade? Quando que seria? Ou depende de cada mulher? Tem. Na verdade, o que acontece? A gente nasce com todos os óvulos que a gente vai ter para a vida inteira armazenados dentro do ovário. E aí, a partir do momento que você está dentro do útero da sua mãe, você está perdendo óvulo. O momento que você tem mais óvulo dentro do ovário é por volta de 20 semanas de vida intrauterina, que é quando você tem milhões de óvulos dentro do ovário. A partir daí, eles vão se perdendo, independente do que você faça. Olha. Então, quando mesmo você sem nasce, menstruar, já está perdendo. Mesmo sem menstruar. Então, isso é até um processo de seleção mesmo, né? Desses óvulos de melhor qualidade e tudo. Mas, pra você ter uma ideia, na vida intrauterina, a gente tem milhões. Quando a menina chega na idade de começar a menstruação, que a gente chama de menarca, tem por volta de 300 mil óvulos dentro do ovário. Que isso, dá pra contar. Então, já perdeu, assim, pra caramba. E aí, todo mês, um grupinho desses óvulos, eles ficam armazenados lá dentro do ovário num estágio muito primitivo de desenvolvimento, que a gente chama de folículo primordial. Todo mês, um grupinho desses folículos, e aí dentro de cada folículo, eu brinco que o folículo é como se fosse a casinha do óvulo, para ficar mais fácil de todo mundo entender. Dentro de cada folículo, provavelmente vai ter um óvulo. E aí, todo mês, um grupinho desses folículos primordiais se prepara para desenvolver, para sofrer um estímulo hormonal e desenvolver até chegar ao ponto de ovular. Esse desenvolvimento desse grupinho, que a gente chama de pool de óvulos, ele independe de fator hormonal. Então, por isso que, independente de você estar menstruando ou não, todo mês o grupinho começa a desenvolver. Aí, esse grupinho começou a desenvolver, chegou num estágio que a gente chama de folículo antral. São os folículos antrais que respondem ao hormônio. Então, esses folículos antrais estão ali prontos para responder a estímulo hormonal, e aí o cérebro entende que você não está grávida, que você precisa ovular, manda um hormônio, que chama hormônio folículo estimulante, lá para o ovário, ele vai estimular esses folículos, como o próprio nome dele diz. E aí, num ciclo normal, um deles, que é o melhor, que tem mais receptor para esse hormônio, que tem mais vascularização, vai continuar o desenvolvimento, que vai ser o que a gente chama de folículo dominante, e os outros vão morrer. Então, todo mês um grupo começou a desenvolver, um ovula e o resto morre. Se você não está ovulando, por exemplo, meninas que ainda não começaram a menstruar, né, não começaram o processo de ovulação, ou mulheres que estão usando anticoncepcional que bloqueia a ovulação, morre todo mundo. A única coisa que vai acontecer é que não vai ter o estímulo para deixar um deles ovular. Mas esse grupinho que saiu lá de folículo primordial e começou a desenvolver, ele não volta de novo. Se não ovular, eles entram em atresia e morrem. Então, todo mês, a mulher está perdendo um tantão de óvulo. Então, esse é um primeiro ponto. Porque a gente está
perdendo, perdendo, perdendo. Ou seja, a nossa reserva está caindo. À medida que o tempo vai passando, nossa reserva está caindo, está caindo, está caindo. Então, eu vou perdendo em quantidade. E o segundo ponto é que eu vou perdendo em qualidade, porque o óvulo vai envelhecendo. Então, a divisão celular, né, a divisão de material genético que ele precisa fazer ali durante esse processo de amadurecimento para ter ovulação, vai ficando prejudicada por causa da idade. Então, o óvulo ele vai se perdendo. A gente vai perdendo óvulos em quantidade e em qualidade. E aí, com isso, a gente perde, a nossa fertilidade ela vai caindo no decorrer do tempo. Então, é assim, o que a gente tem visto hoje? As mulheres mudaram muito, né? Então, assim, se a gente for pegar a época das nossas avós, por exemplo, engravidava-se muito nova, né? Começava então, assim, o processo reprodutivo muito nova. porque, assim, a vida ali, né? Por exemplo, eu tô dando como exemplo a minha avó mesmo. A vida dela ali era casou, ter os filhos, cuidar da família, e era isso aí. E a mulher hoje, ela tem outros anseios. Então, assim, a gente quis se inserir no mercado de trabalho, né? A gente, às vezes, tem um anseio de ter uma família mais sólida, de ter um momento financeiro melhor, às vezes, para engravidar. Às vezes, não achou a pessoa ideal ainda e tudo. Então, o que a gente tem visto? A mulher tem adiado cada vez mais a gravidez. Só que, paralelo a isso, a gente tem esse paradoxo. A gente tem adiado cada vez mais a gravidez, mas a nossa fertilidade vai caindo com a idade. Então, o que a gente começou a perceber, né? O ovário não ouviu a Revolução do Sutiã, assim. Não entendeu. Ele podia dar um stop ali, né? Podia, ele não entendeu. E aí, a gente começou a ver mulheres querendo engravidar cada vez mais velhas, e aí a gente começou a perceber um aumento gigantesco do diagnóstico de infertilidade do casal, principalmente por causa dessa idade avançada da mulher. Então, se a gente faz uma curva de fertilidade, a gente vê que a mulher ela tem um pico de fertilidade, que é ali em volta dos 25 anos, mais ou menos. Depois já começa a ter uma queda, mas essa queda é mais acentuada. Depois dos 35, 37 anos, mais ainda depois dos 40. Então, a gente realmente tem esse impacto, é um impacto real que a gente tem da idade na perda da fertilidade da mulher, sabe? E aí, paralelo a isso, o útero também vai envelhecendo. Então, depois dos 40, a gente também tem uma redução da taxa de implantação do embrião, que é aquele embrião entrar efetivamente ali dentro do útero, e a gente tem aumento de taxa de aborto. Exatamente porque aquele útero talvez não está tão preparado mais quanto ele estaria numa mulher mais jovem. Então, são todos esses fatores que a gente precisa conversar com a mulher, que a gente precisa, né, falar com a paciente, quando a gente vai pensar num planejamento reprodutivo. Porque, assim, é claro que eu não vou falar para todas as mulheres engravidarem novas, porque eu sei que isso não é assim. Não é realidade tem de momento, muitos, né? Exatamente. Mas elas têm que estar cientes que existe esse impacto, e até porque hoje a gente tem algumas estratégias para tentar, às vezes, passar por cima disso, como congelamento de óvulos, por exemplo. Então, a gente tem que... O que eu acho que é importante no consultório do ginecologista geral, como o enfermeiro obstetra mesmo, né? Todo mundo que vai lidar ali com o cuidado da mulher, eu acho que é importante abordar essa questão do planejamento reprodutivo. Sim. Sabe, assim, de falar, olha, eu já tive mulher que chegou no meu consultório com 35 anos e falou assim, olha, eu vim colocar um DIU. Aí eu falei, ótimo, vamos colocar um DIU, né? Já entendi que você não quer engravidar agora, mas você quer engravidar em algum momento ou não? Porque também pode ser uma opção da mulher não querer ter filhos, né? Mas essa conversa eu acho que é importante, assim, você acha que você vai querer ter filho em algum momento, porque você já está com 35 anos, a gente vai ter esse envelhecimento ovular, a gente tem essa perda da fertilidade, e isso pode ter um impacto no futuro. Então, quais são as nossas opções, né? Se você quer engravidar no futuro, não quer agora, então vamos congelar óvulo, ou não tenho essa opção agora também, vamos acompanhar como é que está seu padrão hormonal, até, né, assim... então, eu acho que o que é importante é isso, é dar efetivamente essas informações para que a mulher consiga ter esse planejamento, que é o que, infelizmente, a gente ainda vê pouco, assim. Eu ainda pego pacientes que chegam no consultório mais velhas e que às vezes falaram, poxa, se alguém tivesse me falado, eu tinha engravidado antes, ou eu tinha congelado o óvulo antes. Então,
hoje a gente está tentando mudar essa visão, principalmente do ginecologista geral mesmo, porque o especialista em reprodução humana já sabe disso. Mas Sim. até a mulher percorrer esse Chegar caminho, lá chegar no no especialista, às vezes ela passou por um tanto de profissional Anos já se foram. e anos já se foram, exatamente. Antes de a gente chegar no ponto de opções de tratamento para essa mulher, opções que ela tem aí de uma gravidez, né, futura, quais são os riscos que ela tem de uma gravidez mesmo em uma idade avançada, vamos colocar aí depois, né, dos 35 anos, que tem uma queda maior. E eu vejo uma preocupação muito grande em questões de síndrome. Sim. Isso está realmente relacionado também a esse envelhecimento do óvulo e isso tudo? Tá. Toda vez que a gente vai formar um gameta, né, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, a gente precisa que tenha uma divisão desse material genético do gameta. Gameta aí, é quando junta os dois. O gameta é o óvulo ou o espermatozoide, sabe? Assim, então, a gente tem que ter... o óvulo, ele tem metade do material genético da mulher e o espermatozoide é a mesma coisa. Para quando juntar e formar um embrião, ter uma pessoa com a quantidade de cromossomos de uma pessoa normal. Esse processo de divisão de cromossomos, ele começa a ficar alterado quando a gente vai ficando mais velha. Então, por isso, eu tenho uma chance maior de ter um óvulo com uma contagem alterada de cromossomos. E isso faz com que eu tenha uma chance maior de ter alguma síndrome. Então, principalmente depois dos 40, eu tenho uma chance maior de ter um bebê com alguma síndrome. A síndrome que a gente mais conhece é a síndrome de Down, mas existem outras, né? Algumas, inclusive, incompatíveis com a vida. Mas eu tenho um risco maior. Agora, o que eu sempre falo com as mulheres é o seguinte: isso me impede de engravidar mais velha? Claro que não. E eu tenho um aumento do risco? Tenho, efetivo. Às vezes importante, mas ainda é uma chance muito pequena, né? Se a gente pega uma chance ali em 10 mil gestações, às vezes eu vou ter, assim, uma paciente de 30 anos. Isso depende de outros fatores, tá? Não só da idade. Então, fatores externos também entra nisso fatores daí. externos, doenças pré-existentes, isso tudo vai interferir também nesse risco. Mas vamos supor que o risco para uma paciente de 30 anos seja de 50 nenéns alterados a cada 10 mil nascidos. Entendi. Se ela tiver 42... também estou fazendo uma idade hipotética, esse risco vai para 300. Ou seja, 300 em 10 mil. Ou seja, aumentou bastante. Mas ainda é 300 em 10 mil. Então, a chance maior ainda é de você ter um neném saudável, né? Assim, sem nenhuma síndrome. Mas eu acho que isso também precisa ser discutido, porque existe esse aumento de chance por causa da idade. E existe também um aumento de ter complicações da própria gestação. Isso. Então, uma paciente que engravida mais velha, né? Quando eu fiz residência, a gente considerava 35 anos uma gestante idosa. E hoje? Eu tenho 35. Não engravidei ainda. Então, eu já seria uma gestante idosa. Hoje, a gente não usa mais esse termo de gestante idosa, sabe? Mas existem alguns impactos de se engravidar pós-35 e hoje a gente fala mais ainda pós-40 do que pós-35. Mas a gente tem um aumento de chance de pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional. A gente tem um aumento de chance de diabetes gestacional. Às vezes, a gente pode ter pacientes que já vão ter alguma comorbidade, né, por causa da própria idade mesmo, então, que já tem uma doença prévia, um diabetes prévio, uma hipertensão prévia, uma alteração de tireoide prévia, que tem uma incidência maior quando a gente já pega mulheres com já depois, né, assim, com mais de 40 anos, por exemplo. Então, é uma gestação que só pela idade, em alguns protocolos, já é considerada uma gestação de alto risco. E assim, às vezes quando a gente fala em gestação de alto risco, isso assusta o paciente, né? Mas uma gestação de alto risco é uma gestação, a princípio, que eu vou ter que acompanhar mais perto. Significa que precisa de uma atenção maior. Exato. Né? Não necessariamente é assim, não posso engravidar porque minha gestação vai ser de alto risco. Não, é porque eu preciso acompanhar, porque aquela paciente vai ter uma chance maior de ter complicações. Talvez ela precise fazer mais exames, alguns exames específicos, mais ultrassom, talvez. Usar um remédio que talvez não precisava. Exatamente. E assim, uma coisa que é importante também, que assim,
A gente fala disso em tudo de medicina. Eu falo, gente, o povo deve olhar e falar assim, nossa, médico é chato demais. Que é uma coisa que é importante, é hábito de vida saudável. Porque, assim, às vezes você vai ter mais de 40 anos, mas você é uma pessoa que faz atividade física, que se alimenta bem, que não tem um sobrepeso ou obesidade, porque também aumentam os riscos dessa gestação. Então, às vezes, eu até tenho uma idade que a gente considera mais avançada para engravidar, mas eu sou uma pessoa super saudável. Então, isso vai reduzir as chances, né, de eu ter alguma complicação também. Isso vai os hábitos de vida, né? Esses fatores externos vai interferir na questão saúde gestante. Exato. Né? Porque os óvulos, eles vão estar do mesmo jeito, independente da Também estágio. interfere em qualidade ovular. Ah, é? A gente tem estudos, inclusive, que mostram, assim, que uma alimentação mais saudável, às vezes pacientes que mudaram hábitos de vida... jovem, mudou o hábito de vida jovem. Jovem, e às vezes a gente fez o exame, né, a gente tem exames, por exemplo, para avaliar a reserva ovariana, e aí me mostrava uma reserva pior do que eu esperava. Mudou o hábito de vida, fez atividade física, a gente pode ter uma melhora dessa reserva, inclusive documentada em exame. Aumento de taxa de gravidez. Olha... Então, assim, é importante de qualquer forma, sabe? Eu tenho uma paciente, que eu vou contar a história pra vocês verem, assim, o tanto que isso é importante. Assim, são duas pacientes que eu gosto de contar a história para falar da importância de mudança de hábito de vida. A primeira é uma paciente jovenzíssima, 35 anos, da minha idade. Mas eu falo jovem porque, assim, ela tinha uma reserva ovariana muito baixa, muito abaixo do que a gente esperava para a idade. Anos. Exato. E aí ela já tinha sido atendida por outros profissionais que falaram com ela, olha, com essa reserva baixa, não vai rolar, indica o ovo doação, não dá para tentar com o seu óvulo próprio. Mas ela queria tentar. E aí ela chegou para mim, a primeira vez que eu atendi ela no consultório, ela estava em tratamento. Ela estava fazendo uma indução de ovulação em uma outra clínica para tentar fazer uma fertilização in vitro. Só que ela não estava satisfeita com o atendimento, realmente estava crescendo só um folículo, ia ter um óvulo, ou se fosse nenhum, ter, né? Ou nenhum. E aí ela foi conversar comigo no meio do ciclo. E aí eu olhei todos os exames e tudo, e ela queria que eu coletasse esse óvulo. Ela queria, falou, não, quero voltar no outro lugar e quero que você colete. Eu falei, olha, não vou fazer isso. Primeiro, porque não fui eu que induzi, eu não utilizaria essas medicações e tudo. E segundo, porque eu acho que você precisa, primeiro, preparar seu corpo. Então, ela estava, assim, com qualidade de vida péssima, com sobrepeso. Baixo astral já tava... né, assim, fatores de estresse, né? É claro que é difícil você falar para uma paciente que está tentando engravidar, falar assim, não fica ansiosa. Tem jeito. Mas, assim, também ter esse controle, ela estava passando por um momento difícil no trabalho. Então, enfim, ela estava toda bagunçada. E aí, eu falei com ela, não. E aí, assim, a pessoa que tinha atendido ela antes também tinha começado algumas suplementações, que a gente começa quando tem uma paciente com baixa reserva, mas começou e já começou a induzir. Então, não adianta, a gente precisa ter essa suplementação por um tempo, para ver um efeito, né? Eu falei, não, na minha opinião, cancela esse ciclo, vamos manter mais um tempo das vitaminas que você está usando, das medicações. Eu vou te encaminhar para uma nutricionista, você vai começar a fazer atividade física. Encaminhei ela para uma pessoa que eu adoro, que faz acupuntura. Então, assim, para fazer o controle de estresse, essas coisas. E aí, depois de um tempo, a gente vai tentar de novo. Aí, ok, assim foi feito. Ela fez por 2 meses e aí a gente tentou a primeira fertilização in vitro que ela fez. Aí ela teve 5 óvulos, para quem achava que não ia ter nenhum. 3 embriões, né, assim, embriões bem bonitinhos, a gente transferiu, mas não engravidou. Quando eu falo a gente transferiu, aí a gente pegou o embriãozinho e colocou dentro do útero. E aí, a gente colocou 2 primeiro, depois colocou o outro que sobrou e ela não engravidou. E ela ia viajar, ia ter outras coisas. Eu falei, olha, então faz o seguinte, continua o processo, viaja, fica tranquila. Tava perto do meu casamento, aí ela falou assim, não, então eu espero você voltar do casamento. E aí, eu falei, mas continua as orientações da nutricionista, porque a nutricionista, inclusive, tinha me pedido 3 meses para conseguir compensar ela. Sim. E a gente acabou, como ela estava muito ansiosa, a gente acabou fazendo a fertilização antes disso. Nesse meio tempo, ela engravidou espontaneamente. Eu tava de lua de mel, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, olha, eu sei que você tá viajando, eu sei que você tá de férias, mas eu precisava te contar.
E, então, assim, pra você ver o tanto que isso tem um impacto positivo. E a outra paciente foi a mesma coisa, ela tinha um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, e aí, nesse caso específico, inclusive, a mudança de hábito de vida é essencial para o controle da síndrome de ovário policístico. Então, ter uma boa alimentação, ter atividade física, ela perdeu peso pra caramba. Ela já tinha feito uma fertilização comigo, e aí, quando a gente coletou, a gente viu que os óvulos, apesar dela ter tido muito, que é uma característica também de quem tem ovário policístico, ela teve muito óvulo, mas óvulos de qualidade ruim. Assim, morfologicamente, Entendi. quando a gente olhava e tudo, e não teve uma taxa de fertilização boa, talvez por causa disso. E aí ela já queria depois tentar outra vez. Eu falei, não, nós vamos te melhorar primeiro, porque eu quero melhorar a qualidade desses óvulos. E aí ela foi pra nutricionista, começou a fazer atividade física e aí engravidou espontâneo também. Não precisou de fazer fertilização. Então, a gente percebe o impacto dessa mudança de hábito de vida. Não estou falando que todo mundo vai engravidar espontaneamente, tá? Mas a gente percebe uma melhora também. A gente tem, inclusive, quando a gente fala dessas questões de tratamento, a mulher ela passa por várias situações assim de emocional também, né? Que entra muito Sim. nisso. Eu tenho um caso na família também que primeiro teve uma fertilização, nasceu e foi poucos meses depois, não lembro exatamente quanto, engravidou sozinha, espontâneo de novo. E essa questão emocional do tratamento, né, para essa mulher também envolve muito nisso, que entra nesses hábitos de vida, né? O hábito de vida saudável, ele inclui uma alimentação, atividade física, saúde mental, né, tudo isso envolvido. Não é incomum isso acontecer, viu? Assim, eu tenho algumas pacientes que às vezes fizeram tratamento e tudo, e depois engravidaram espontâneo. Principalmente naqueles casos que eu te falei de infertilidade sem causa aparente, que às vezes depois, né, assim, relaxou e tudo e engravidou espontâneo. Então, isso não é incomum de acontecer, não. E como você falou que no começo ali, você falou, né, o cérebro entende que precisa de engravidar ou não engravidou, manda o hormônio. Então, tá totalmente relacionado também com essas emoções, com esse cérebro funcionar melhor e conseguir fazer a função dele também, de liberação de hormônio. Basta a gente ver que, assim, níveis, por exemplo, altos de estresse alteram totalmente o ciclo menstrual. Então, isso tudo tem efeito também. Altera até ciclo menstrual. Gente, que interessante. Rayana, então, quais são as opções que essa mulher tem para poder engravidar depois dessa idade aí que as coisas já não estão cabendo tudo certinho? Bom, então, vamos supor, então, que essa mulher deixou para engravidar mais tarde, ou tá nova também, mas está tentando engravidar, não está conseguindo, teve aquele diagnóstico que a gente falou de infertilidade, que é 1 ano tentando, efetivo, sem sucesso. A gente tem algumas formas de tratamento e qual vai ser a forma que a gente vai escolher para o casal vai depender de cada um, assim, é bem individualizado, porque depende da causa da infertilidade, depende da idade, da reserva ovariana. Então, a gente tem desde tratamentos que a gente fala de baixa complexidade, que seria, por exemplo, uma coisa que eu chamo de orientação de coito. Então, que eu faço muito para pacientes que não ovulam. Por exemplo, pacientes com ovário policístico. A gente induz a ovulação dessa paciente, acompanha, e aí, quando ela tá lá, acompanha com ultrassom mesmo, quando ela tá lá para ovular, eu falo para ela para ter relação. Por isso que a gente fala que é orientação de coito. É igual aqueles filmes, né, que... A mulher vai, é hoje, o marido tem que sair de não sei de onde para poder fazer alguma coisa. É tipo isso. A gente chama de orientação de coito ou coito programado. E para pacientes que não ovulam bem, é super efetivo, porque essas pacientes, em geral, não estão engravidando porque não estão ovulando. Se eu fiz ela ovular, falei para ter relação no dia que está ovulando, pronto, fechou. Exatamente. Agora, algumas pacientes a gente precisa progredir um pouco. Então, eu falo que subindo o degrauzinho da evolução ali dos tratamentos, a gente tem um tratamento que também é considerado de baixa complexidade, que a gente chama de inseminação intrauterina. É diferente inseminação de fertilização. A maioria das pessoas acha que é igual, mas são duas coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês entenderem direitinho. A inseminação é o seguinte: a gente também induz ovulação para tentar melhorar o padrão da ovulação dessa paciente, vai acompanhando com ultrassom. Mas aí na hora que tá lá quase para ovular, ao invés de eu falar para ter relação, o parceiro coleta o sêmen,
A gente faz uma seleção ali, uma solução com os melhores espermatozoides. E aí a gente injeta essa solução com espermatozoides lá no fundo do útero, já na saidinha da trompa. Já, assim, 80% caminho. Meio caminho andado. Aham. 80%, que já tá lá na Já saída tá lá. da trompa. Então, eu brinco que é um atalho. Porque, assim, eu sei que aquela paciente está ovulando naquele momento, eu melhorei aquele padrão de ovulação, às vezes fazendo até ela ovular mais de um óvulo naquele ciclo, e eu já peguei os melhores espermatozoides e coloco lá na saidinha da trompa. Inseminação é um bom tratamento, por exemplo, para infertilidade sem causa aparente. Porque, às vezes, pode ter algum fator de muco cervical que atrapalhou o espermatozoide a subir. Pode ter alguma coisa que a gente ainda não sabe, mas que, às vezes, eu fiz esse atalho e aí a paciente engravida. Algumas pacientes também com anovulatórias, com síndrome de ovário policístico, que já tentaram alguns ciclos de orientação de coito e não engravidaram. Alguns casais que têm, que a gente chama de fator masculino leve, às vezes tem uma alteração leve de espermatozoides. Mas aí, na hora que você seleciona os melhores, fica uma quantidade legal para a gente poder injetar. Então, é um tratamento que é o meio termo entre a orientação de coito, que seria o mais simples, e a fertilização in vitro, que seria o último degrau, que é o tratamento de maior complexidade que a gente tem. Que aí, o que a gente faz? A gente vai dar uma dose maior de hormônios, porque o que a gente quer? Conseguir uma quantidade maior de óvulos. E aí, a nossa ideia, lembra que eu falei daquele grupinho de óvulos que começou a desenvolver ali para ovular? Eu dou uma quantidade maior de hormônio para eu tentar fazer com que todos eles, não só o dominante, se desenvolvam. E vou acompanhando com ultrassom. Na hora que eles estão quase para ovular, aí eu vou lá e coleto esses óvulos. Então, eu faço uma coleta ovular, que é guiada por ultrassom. A gente coloca uma agulha fininha que vai lá no ovário. Isso é guiado, né? Eu vejo com ultrassom onde que a agulha está indo. Sugo o líquido folicular, que é o líquido que está dentro do folículo. E nesse líquido vem o óvulo. Isso precisa fazer com sedação, porque é potencialmente doloroso, né? E, assim, como o ovário é pequeno, a paciente tem que ficar bem quietinha. Então, não dá para fazer sem anestesia, não. Mas aí, coleto esse líquido vai para o laboratório, aí as embriologistas, né, procuram lá, veem efetivamente quantos óvulos que tiveram, fertilizam com o espermatozoide em laboratório, que é o que a gente chama de bebê de proveta. Forma o neném no laboratório. Forma no laboratório. E aí fertiliza e coloca numa estufa para esperar aquele embrião se desenvolver até ele estar num estágio adequado para a gente colocar esse embrião dentro do útero. A gente chama isso de transferência embrionária. Então, a gente pega o embriãozinho, pega um catéter bem fininho, com meio nutritivo e injeta também, guiado por ultrassom, lá no fundinho do útero. Então, é o processo mais complexo que a gente tem. É nesse caso aí que tem as maiores chances de gêmeos, trigêmeos e... Vai ter uma maior chance dependendo da quantidade de embriões que a gente colocar dentro do útero. Então, por exemplo, se eu colocar 2 embriões dentro do útero, eu tenho uma chance maior de ter gêmeos. Se eu colocar 3, de trigêmeos. Aí vai depender de quem que vai grudar lá na parede para poder desenvolver. Exatamente. Porque eu já tô pondo o embrião pronto para grudar na parede. Então, na verdade, é um atalho ainda maior. Porque o atalho da inseminação, eu tô dando o espermatozoide no momento que eu sei que o óvulo já tá entrando lá na trompa. Já tá pronto para poder receber. Agora, a FIV não, a fertilização in vitro, a gente faz essa sigla de FIV, né? Eu já tô dando o embrião pronto, né? Então, assim, eu já falo assim, olha, pronto, implanta. Então, a taxa de sucesso é um pouco maior. Agora, eu também aumento a chance de gestação múltipla quanto mais embriões eu colocar. Então, antigamente, quando começou a surgir essa questão da fertilização in vitro, colocava um tanto de embrião. Colocava, tem 5 embriões, bota os 5. Só que aí, imagina uma mulher engravidar de 5 meninos. Né? Assim, primeiro que é uma chance de prematuridade extrema, uma gravidez de muito risco para aquela mulher. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei com vocês é que o nosso objetivo como, né, especialista em reprodução humana não é que a mulher engravide, não é um beta-HCG positivo. É que ela tenha também. Eu quero que ela tenha um neném saudável em casa junto com ela. Então, hoje, a nossa tendência, né, nessa evolução ali de tratamento é cada vez colocar menos embriões dentro do útero. Então, a tendência hoje é a gente colocar um embrião, quando possível,
Às vezes 2, no máximo 3, em alguns casos isolados. A gente tem, assim, o que rege ali, né, as normas do que a gente pode ou não fazer em reprodução humana aqui no Brasil, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que saiu uma agora recente, nova. E aí a gente tem uma limitação de quantos embriões que a gente pode colocar no útero de acordo com a idade da mulher. Então, até 37 anos, a gente pode colocar no máximo 2. Acima de 37, no máximo 3. E se for um embrião que a gente fez uma análise genética do embrião, um embrião geneticamente normal, que tem uma chance bem maior de implantar, no máximo 2, independente da idade. Exatamente para a gente evitar que tenha essa gestação super múltipla aí, né? Uhum. Que aí é uma gestação que não é tão saudável. Interessante também. E aí, se porventura colocou, nenhum deu, ela pode tentar de novo. Pode tentar de novo. Dependendo do quantos de quanto que foi coletado, quanto de reserva que ela tem. Às vezes, o que acontece? Vamos supor que a mulher tem 5 embriões. A gente não vai pôr os 5. Vai pôr, sei lá, 2. Uhum. Os outros 3 a gente congela, porque aí se não der certo, ou se der certo e ela quiser ter um irmãozinho depois, a gente só descongela o embrião e coloca dentro do útero. Gente, eu tô achando isso muito interessante. Muito moderno. Mas é muito interessante. Chocada. E aí, quando passa essas 3 opções, não significa que a mulher, igual você já falou, vai passar pelas 3, né? Não significa. Tentou uma, eliminou, vai pra segunda. Não é assim? Não necessariamente. Mas de acordo com a história de cada um. Por exemplo, pensa uma mulher que tem as 2 trompas obstruídas. Adianta eu fazer inseminação? Se você colocar no meio do caminho, não vai funcionar. Não adianta. Então, essa paciente, eu tenho 2 opções. Uhum. Existe a possibilidade, às vezes, dela tentar fazer uma cirurgia para tentar desobstruir as trompas ou ir direto para fertilização in vitro, porque aí eu vou tirar o óvulo, fazer o embrião e depois pôr o embrião dentro do útero, que aí eu não preciso da trompa. Ou alguns homens que têm muito pouco espermatozoide, aí também já seria uma indicação da gente ir direto para fertilização in vitro. Da mesma forma, a gente tem alguns casais, por exemplo, que têm algumas doenças genéticas importantes na família, histórias de doenças raras que às vezes também são incompatíveis com a vida, e que hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma seleção desses embriões, uma seleção genética mesmo, e de colocar no útero embriões que não tenham a doença. Então, alguns casais, às vezes, optam por partir direto para fertilização in vitro por causa disso. Para poder ter essa seleção, entendeu? E aí que também pode escolher o sexo do bebê? Efetivamente, no Brasil, pelas normas do Conselho Federal de Medicina que eu contei para vocês, a gente não pode escolher o sexo. Entendi. Então, eu não posso, por exemplo, submeter uma mulher a um tratamento de reprodução assistida para escolher o sexo só. Só que a gente pode fazer análise genética, né, por outros motivos, até pela idade mesmo, por causa do risco maior de ter algumas síndromes, e vai vir lá o sexo. Então, assim, eu tenho 5 embriões geneticamente normais, 2 meninos, 2 XX, 2 XY, acaba que de alguma forma vai acabar sendo selecionado. Mas eu não posso fazer o tratamento visando essa escolha. Entendi. Entendeu? A não ser que seja, por exemplo, uma doença ligada ao cromossomo X ou ligada ao cromossomo Y. Aí eu tenho que selecionar para não ter essa doença. Vai escolher. Exatamente. E nesse caso, a gente está falando dos casais, homem e mulher, que porventura tem ali alguma dificuldade entre os dois, seja de óvulo, de esperma, e enfim. Isso. Mas quando a gente passa agora para 2 situações. A gente tem os casais trans, a gente tem essa mulher que talvez já não tenha uma reserva ovariana. Qual a opção que eles têm agora? Uhum. E tem os casais homoafetivos também, né? Sim. Assim, então, o que a gente tem hoje, né? Por exemplo, mulheres pós-menopausa ou casais homoafetivos, né? Os casais trans, a gente tem algumas particularidades, porque às vezes né, a mulher ou o homem ainda tem útero ou não, então a gente tem algumas particularidades em relação a isso. Às vezes é só estímulo hormonal mesmo para poder ovular. Entendi. Mas, por exemplo, um casal de 2 mulheres, né? A gente vai precisar de um sêmen de doador. Então, a gente consegue fazer o tratamento, a gente consegue fazer tanto inseminação quanto fertilização. Porque o que está faltando para ela é um espermatozoide. Sim. E aí, ela consegue fazer o tratamento utilizando um sêmen de doador.
Um casal homoafetivo masculino, a gente precisa de um óvulo doado e de um útero solidário, que a gente fala, né? De um útero de substituição. Que seria, então, pessoa... popularmente falando, a barriga de aluguel. É o que as pessoas chamam de barriga de aluguel. Por que a gente não fala barriga de aluguel? Porque no Brasil é proibido que se cobre por isso. Sim. Então, por isso que a gente fala que é útero solidário, porque não pode ter nenhuma cobrança em relação a isso, entendeu? E aí tem alguns critérios. Então, por exemplo, hoje, para eu conseguir um óvulo doado, eu tenho 3 vias hoje no Brasil para a gente conseguir um óvulo doado. A primeira via é o que a gente chama de doação compartilhada. Então, é uma mulher que já tem indicação de tratamento, que vai se submeter a uma indução para fazer uma fertilização, por exemplo, ou porque tem problema na trompa, ou problema do marido, mas que pode ter muito óvulo, e aí ela resolve doar parte desses óvulos, como uma forma de, às vezes, reduzir os custos do tratamento, que ainda é um tratamento de custo alto. Então, ela doa parte desses óvulos para uma outra mulher que precise. Isso é a primeira via. A segunda seria por meio de um banco de óvulos. No Brasil, a gente ainda tem poucos bancos, exatamente por causa da legislação, a gente, né, assim, é associado em relação a isso. Mas está começando a ter mais bancos e a gente, às vezes, traz de bancos externos. Então, a gente tem bancos da Europa, bancos da Argentina, que às vezes a gente consegue trazer óvulos desses bancos. Tem um custo um pouco maior, mas é também uma opção. E a terceira opção, que começou a ser possível a partir da resolução do CFM do ano passado, é a doação de um parente de até 4º grau. Então, por exemplo, um casal lá de mulheres que precisa de um sêmen. Pode ser um parente de até 4º grau de uma delas. Só que a gente tem que ter cuidado que não pode ter consanguinidade. Então, por exemplo, se uma delas vai engravidar, tem que ser parente da outra. Para doar o sêmen. Para os casais homoafetivos masculinos, a mesma coisa. Se um vai dar o sêmen, o óvulo tem que ser doado, se for uma doação parental, que a gente fala, tem que ser parente do outro, sabe? Então, a gente tem essas 3 opções. E pensando em mulheres que às vezes vão ter uma falência ovariana ou que foram se submeter a um tratamento quimioterápico, alguma coisa assim, e que por algum motivo tiveram uma perda de função ovariana, a gente hoje também tem a opção dela ter congelado o óvulo antes. Então, se ela já tinha óvulos congelados em um outro momento, a gente pode usar esses óvulos dela mesmo, próprios, que já foram congelados. Ela pode congelar em qualquer idade? Pode, mas lembrando daquilo que a gente falou no início, que a gente tem perda de reserva e perda de qualidade com a idade. Então, quanto antes, melhor. A gente falava antes que o ideal seria congelar antes dos 35. Hoje, às vezes, chega paciente no meu consultório com 35 anos e baixa reserva. Então, eu falo, olha, tá com 31, 32, não tem previsão de engravidar e já é uma coisa que você pensa, congela com 31, 32. Quanto antes, melhor. Agora, eu tenho 40, não tenho previsão de engravidar, ninguém tinha me falado dessa possibilidade antes, não congelei. Tô aqui. Melhor um de 40 que um de 45, 46. Então, assim, o que a gente precisa ser claro com essas pacientes é o seguinte, um óvulo de 40 já é um óvulo com uma qualidade reduzida, talvez eu não vou conseguir tantos óvulos igual eu conseguiria se você tivesse mais jovem, e para eu conseguir uma taxa de sucesso efetiva de gravidez pós-descongelamento, talvez eu precise de uma quantidade maior de óvulos. Então, talvez são pacientes que às vezes se submetem a mais de um estímulo para conseguir coletar uma quantidade legal de óvulos, sabe? Já tive paciente que fez 5 vezes para conseguir 11 óvulos. Então, assim, e que pacientes jovens, às vezes, com uma coleta, conseguem muito mais. E eles podem ficar congelados muitos anos? Pode ficar ad eterno, se quiser. Gente, é muito engraçado isso. Congela o óvulo e depois ele vive de novo. É tipo isso. Aí eles ficam congelados em nitrogênio líquido. E aí, quando vai utilizar... Então, aí o que a gente faz com esses óvulos congelados? Então, vamos supor que uma mulher congelou com 32, porque não tinha previsão de engravidar. E aí, com 37, ela resolveu que ela quer engravidar. Primeira coisa que a gente faz é falar com ela para tentar engravidar. Porque não necessariamente ela vai ter um problema. É usar o que ela congelou. Não necessariamente. Eu falo que o congelamento dos óvulos é um backup. Eu costumo fazer uma analogia com seguro de carro.
Quando você faz um seguro do carro, você não está querendo bater o carro, capotar o carro amanhã, dar uma perda total. Você está fazendo o seguro para, se acontecer alguma coisa, você não perder tudo. Então, alguém roubou seu carro, você não vai ficar sem nada. É a mesma coisa do congelamento. Você deixa os óvulos lá congelados para, se no futuro, deu 37 anos lá, você tentou engravidar, não conseguiu, você já tem óvulos jovens de melhor qualidade, prontos para serem usados, caso você precise submeter a um tratamento. Porque aí, dá para eu fazer com 37? Dá, mas às vezes vão ser óvulos de pior qualidade. Às vezes tem pacientes que chegam com 37, igual essa que eu contei para você, que já vão ter uma reserva muito baixa e que às vezes a gente não vai conseguir fazer o tratamento. Então, não é que eu não posso fazer com a paciente mais velha, né? O que acontece é que a gente tem que deixar isso claro, que é um óvulo, às vezes, de pior qualidade, que eu precisaria, talvez, de uma quantidade maior de óvulos, que às vezes eu vou precisar de mais de um estímulo para conseguir. Tá bom. Pra gente fechar essa nossa conversa, Rai, que tá assim, eu tô com minha cabeça assim, cheia ainda de coisas pra poder falar. Né? Mas pra gente fechar um pouquinho esse episódio, a gente teve recentemente aí uma história de uma gravidez aos 55 anos. E isso acho que mexeu, assim, com muita gente. Às vezes mulheres que estavam aí com dificuldades mesmo de engravidar, ou até uma idade um pouquinho maior aí, ou mulheres que agora já estão com medo de engravidar sozinha, acima de 50 anos. Conta pra gente um pouquinho como que seria isso. É possível mesmo engravidar assim, sozinha, depois dos 50? Precisa de um tratamento? Essa gravidez de 50, acima de 50 anos também, como que ela seria? Né? Bom, esse caso ficou super falado, né, Ana? Mas é o seguinte, não é uma coisa que vai acontecer todo dia com todo mundo, sabe? Assim, é claro que assim, eu não estou aqui questionando o que aconteceu, o que a pessoa disse, né, que foi, como foi a gestação dela e tudo. Meu papel aqui, né, como médica, é trazer informação para essas pessoas que ficaram doidas aí com isso tudo que aconteceu. Isso mesmo. Então, o que a gente tem, na verdade? O que é o diagnóstico de menopausa? É um ovário que entrou em falência, um ovário que não tem mais ovulação, que não produz mais óvulo. A gente dá esse diagnóstico, é um diagnóstico retrospectivo. Então, a pessoa que ficou 1 ano sem menstruar, aí a gente fala que ela entrou efetivamente na menopausa. Gravidez pós-menopausa, natural, é praticamente impossível. Eu falo praticamente porque em medicina tudo é possível, Sempre né? tem aquele 1%. Né, assim, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, eu te contei de uma paciente que teve um diagnóstico de menopausa precoce, ficou 3 anos sem menstruar, com 30 e poucos anos, voltou a menstruar e engravidou. Então, assim, a gente fez um tratamento, né? Mas, assim, aproveitamos esse suspiro do ovário aí que voltou a menstruar e a gente fez um tratamento e ela conseguiu engravidar. Mas isso é, assim, o raro do raro do raro do raro, que eu não sei nem te falar qual que é a porcentagem. Porque isso é muito raro. A rigor, a paciente que entrou na menopausa, o ovário dela não funciona mais, ela não engravida mais espontaneamente. Eu nem consigo dar remédio para ela para estimular aquele ovário voltar a funcionar. Porque o ovário já parou, já acabou, já esgotou as reservas que tinham nele, tá? Então, essa paciente que já entrou na menopausa, e a idade média da menopausa da mulher brasileira é entre 48 e 52 anos, tá? Então, geralmente, pacientes de 55 anos, todas já entraram na menopausa. Isso tem uma variação, tá? Então, assim, mas, em média, sim. Essa paciente pós-menopausa que quer engravidar, ela tem 2 opções. Usar óvulo previamente congelado ou ovo doação. Então, o que eu falo com as pacientes? Porque tem um tanto de paciente que chegou no consultório também, se não quero pôr um DIU, porque eu não quero mais engravidar na menopausa. Não sei o quê. Não tem essa necessidade, tá? E outra coisa, se eu quero engravidar, quero adiar a minha gestação por algum motivo, eu preciso pensar ou numa preservação ou pensar se realmente vale a pena eu adiar ou se não vale a pena eu já engravidar agora. Porque a taxa de sucesso disso é muito baixa, né, depois. Quanto mais passa os anos, menor. Então, essas pacientes que já entraram na menopausa, a gente tem, né, em termos de viabilidade, de taxa boa de sucesso para a gravidez, seria isso. Uma fertilização com óvulos previamente congelados ou com óvulos doados.
E a gente ainda tem algumas limitações em relação à gestação nessa paciente com mais de 50 anos. Inclusive, na resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente pode fazer tratamentos até os 50. Eles falam assim, olha, até os 50, ok, tá super liberado. Depois dos 50, a gente tem que avaliar risco-benefício. Pode ser uma conduta individualizada do médico com a paciente, mas sabendo que a gente aumenta mais ainda aqueles riscos da gestação depois dos 40, né? Então, aumenta o risco mais ainda de pré-eclâmpsia, de diabetes, de outras complicações. Então, isso tem que ser muito discutido também com a mulher, sabe? Assim, quanto mais velho também, o óvulo tem o risco também maior das síndromes. Então, a gente tem que discutir isso tudo, sabe? Então, o que eu falo com minhas pacientes depois desse episódio? Primeiro, até pode ser... É impossível engravidar? De jeito nenhum. Tem útero, pode engravidar, tá? Agora, é praticamente impossível. Então, se você quer engravidar em algum momento, ou você pensa nesse planejamento prévio, nesse congelamento antes, né? Assim, pensar no melhor momento ali para você, para poder engravidar também e tudo. Ou também abrir a cabeça, talvez, né? Se, não congelei, entrei na menopausa, o que eu posso fazer agora? Eu queria muito ser mãe. Abrir a cabeça também para essa questão da ovodoação. Isso é muito discutido. Às vezes tem paciente que fala, não, de jeito nenhum, tem que ser meu óvulo e tudo. Mas, às vezes, para algumas pacientes, é a única chance. Então, ter também essa ideia, né? Eu falo também que todos os casais, eles têm que ter bem definidos seus limites, né? Para todo tipo de tratamento. Então, assim, eu tô disposto a ir até quando? A fazer quantas fertilizações, a usar óvulo próprio ou óvulo doado, sêmen próprio ou sêmen doado. Então, isso também é uma coisa que a gente discute. E o financeiro também, né? Financeiro, né? Porque não são, infelizmente, ainda são tratamentos muito caros. Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que discutir com o casal no consultório. Por isso que o tratamento é tão individualizado. Por isso que não é simples para eu te falar assim, não, todo mundo vai ter que seguir esse caminho, não existe um protocolo. Não é um manual, né, para todo mundo. Infelizmente, assim, né? Seria mais fácil se fosse, mas não é. Rai, amei a nossa conversa. Muito obrigada, né? Mesmo. Que isso, nossa, a gente ainda tinha muita coisa para poder conversar, com certeza. A gente ainda ia ficar aqui horas para poder falar. Mas amei sua presença, tenho certeza que você aí de casa também gostou. Coloca aqui nos comentários, vou deixar aí também os contatos da Rayane, se alguém quiser conversar, se alguém quiser ver também por onde ela anda. Estou à disposição também. E espero ter uma próxima oportunidade de a gente fazer mais conversa, a gente terminar esse assunto que ainda ficou muita coisa pendente. Não, vamos combinar. Adorei. Super animo. Obrigada, viu, Rai? Eu que agradeço, Ana.